Antes de entrarmos no tema santuário especificamente, eu vou dizer o porquê eu escolhi esse tema e por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel tem uma parábola, uma visão, um relato bem interessante. Ezequiel 37. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, tua palavra está aberta nessa hora, queremos suplicar a tua unção para poder compreender o teu querer para as nossas vidas. Dentro, ó Deus, do propósito que viemos aqui de aprender, de ter contato com o Senhor, de aprender mais de Ti. Quem sabe, Senhor, reforçar as instruções, as orientações que o Senhor já nos deu, que no passado já foi tão relevante para nós, já foi tão desejada, que de alguma forma deixamos perder pela circunstância da vida, pela concorrência das coisas que chegam até nós. Mas, Senhor, pelo título do capítulo aqui, nós podemos crer com certeza de que o Senhor foi capaz de reavivar um vale de ossos secos. Também é possível de fazer isso na nossa vida. Nós cremos nisso, por isso nós estamos aqui te pedindo humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 37 de Ezequiel. Você deve se lembrar do contexto do personagem Ezequiel. Na verdade, eu não quero pregar sobre o texto, porque senão foge do propósito. Um outro dia eu pretendo vir fazer uma mensagem aqui sobre esse episódio aqui. Mas Ezequiel tem algo em comum com Jeremias e com Daniel. Além de serem profetas, é claro, né? Os três eram profetas e eram considerados dos maiores ali. Daniel, Ezequiel e Jeremias. Mas ele tem algo em comum. Aí esses três profetas têm algo em comum. Sabe dizer o que é? Aproveitando que é participativo. O que existe em comum entre Ezequiel, Daniel e Jeremias? Todos eles tiveram visões ali. Também eram profetas. Sabe o que me chama a atenção que está em comum entre eles? Eles eram contemporâneos. Eles viveram na mesma época. Eles viram e sentiram a dor de ver Jerusalém ser invadida por Babilônia. Os três viram. Só que um ficou nos escombros de Jerusalém. Quem é esse? Dos três que viram Jerusalém ser invadida e destruída, um ficou nos escombros de Jerusalém. Quem foi esse? Daniel. Hã? Daniel. Ezequiel? Daniel? Então, Jeremias. Jeremias, dos três que viram Jerusalém ser invadida e destruída, Jeremias ficou nos escombros. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E Daniel foi para o palácio. Não foi isso? Não é isso que o livro de Daniel nos diz? Daniel capítulo 1 diante. Daniel foi levado para o palácio do rei Nabucodonosor. E Ezequiel a gente quase pouco não fala. Ezequiel também foi levado cativo para a Babilônia. Só que, em vez de ser levado para o palácio, ele ficou às margens da Babilônia. Ele ficou na periferia de Babilônia. Ficou ali às margens do rio Quebar. E lá no rio Quebar, às margens, na periferia da metrópole, Deus falou com ele. Deu essa visão aqui. Sabe, eu não pretendo pregar sobre isso aqui, mas é impossível passar por isso aqui e não lembrar de que nós também sendo considerados insignificantes. Uma igrejinha desse tamanho que nem asfalto na rua não tem. Né? O pessoal, quando convido para me pregar, me manda a localização e chega aqui e fala: eu tive dificuldade de achar a sua igreja. É uma igrejinha insignificante, mas a semelhança de Ezequiel, Deus pode também nos abençoar aqui. Ele pode, Ele quer, e basta que a gente também queira. Então Ezequiel foi ali para as margens do rio e Deus falou com ele. E aí, uma das coisas que Deus falou foi essa visão que ele deu aqui. Vamos ler apenas os 8 primeiros versos só. E aí a gente entra na temática do santuário. Diz assim: veio a mim
a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito Santo, no Espírito do Senhor, e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos. Verso 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então não eram apenas ossos, eram ossos sequíssimos, né? Sequíssimos. Verso 3. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E lhe disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Verso 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Extraordinária essa visão. Ela avança aí, ela tem um desfecho, ela tem um levantar de um exército aí, mas aqui o texto nos diz que Deus colocaria o Espírito nesses ossos secos para que eles pudessem voltar a ter vida. Coloca ali o nervo, coloca ali a carne, coloca ali a pele, mas apenas osso, tendão, músculo, pele, não serviria de nada se não tivesse o fôlego do Espírito. Então, o que estava fazendo diferença ali naquele vale de ossos secos, para além das estruturas físicas visíveis que estavam ali contempladas pelo profeta, ossos secos, precisamos, assim como eles precisavam, precisamos do Espírito do Senhor. Só assim. O que te motiva a estar aqui é o agir do Espírito. Você não sairia de casa só porque alguém fez um convite aqui. Somente pela ação, pela empolgação que o Espírito pode conceder, é que estamos aqui. E o que me chama a atenção no contexto dessas declarações é que Deus faz uma pergunta interessante para Jeremias, para Ezequiel. Esses ossos secos, esses ossos podem falar alguma coisa? E aí Ezequiel fala assim: o Senhor que sabe. Pode esses ossos voltarem a viver? O Senhor que sabe. Mas a história mostra que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Humanamente, não tem chance. O que é impossível para nós, seres humanos, é possível e desejável para o Senhor. A ênfase que eu quero dar nessa leitura é que havia uma multidão que necessitava ser reavivado e nem se dava conta. O vale de ossos estava o quê? Sequíssimos. Eles precisavam ser reavivados, mas nem se dava conta. Eu fiquei pensando, será que nós não estamos fazendo parte de uma multidão de vale de ossos secos que precisa ser reavivado e muitas vezes nem sabe da necessidade de sermos reavivados? E aí a outra ênfase que eu faço é: Deus se utilizou da palavra profética para revivar aquele povo. Percebeu? Profetiza sobre isso, esses ossos. E aí o profeta obediente vai lá e profetiza. Então, era necessário um reavivamento, Deus sabia, o povo não se dava conta, então ele se utiliza da palavra profética para poder fazer o que Deus tanto queria, que era reavivar o povo. Então, eu quero partir desse pressuposto, depois de lermos a palavra do Senhor e meditarmos brevemente, eu quero ler com vocês ou considerar 2 textos do Espírito de Profecia. Lembra que a palavra profética foi determinante para que aquele vale de ossos secos deixasse de ser mortos? Então, vamos partir, usar o recurso do profético também. E o texto que está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 16, diz o quê? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós
Eis a nós o quê? Maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser, então, nossa primeira ocupação. O reavivamento da verdadeira piedade é a nossa necessidade. Ou seja, necessitamos misericordiosamente de um reavivamento. E quem é que pode fazer isso por nós? Só Deus. Só o Espírito de Deus. E qual é o instrumento que ele se utiliza para isso? A profecia. Por isso eu me candidato todos os anos ao ministério profético. É verdade que é vagaroso, demoroso, mas vai. Porque eu creio nessa promessa. E o segundo texto é esse aqui, ó. Quando compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, haverá o quê? Ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Nós não estamos aqui até agora enfatizando que nós precisamos de um reavivamento, a semelhança de um vale de ossos secos. Então, o texto está nos dizendo que, primeiro diz, nós precisamos de um reavivamento. Esse deve ser a nossa prioridade. E aqui diz, olha, quando, um elemento de tempo, quando nós compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, então vai haver entre nós, vai perceber-se entre nós um grande reavivamento. Então o que eu pensei? Vamos estudar o Apocalipse, porque se nós compreendermos como igreja, bem compreendido o Apocalipse, então a palavra está dizendo que nós vamos ser reavivados. Então a proposta é nós estudarmos o Apocalipse. Só que eu fui pensar, fui organizar os textos, fui organizar os papéis, os materiais, percebi que o Apocalipse está estruturado sobre a doutrina do santuário. Então, se a gente começar a estudar o Apocalipse de cara, primeiros textos, segundo texto, vai chegar um momento que a gente vai ficar embaraçado ali. Então, eu imaginei, olha, vamos estudar o santuário, porque o Apocalipse está baseado, estruturado sobre as visões ali. As visões estão baseadas sobre o santuário. São 7 cenas e cada abertura de cena tem uma cena do santuário. Eu já fiz esse estudo de forma particular e foi muito bom. E eu imagino, se fez bem para mim, certamente vai fazer bem para a igreja. Então, vamos então começar a nossa jornada de estudo do santuário. Santuário, o caminho de Deus. O santuário é o caminho de quê? De Deus. E quem é que, dos que estão aqui, que não desejam caminhar no caminho de Deus? Imagina que todos desejamos caminhar no caminho de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, versículo 11 e 13. Posso ler aqui? Davi, no momento aqui de angústia, após ter cometido aquele delito lá com Betseba, então ele vem aqui se derramar sobre Deus, e aqui no versículo 11, 12 e 13 ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 13. Então, o que ele ia fazer? Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então perceba que Davi, ele se compromete. Davi está se comprometendo a ensinar os caminhos do Senhor ao povo para que houvesse conversão. E aí a pergunta que fica é: quais são, ou qual é o caminho do Senhor? Qual é o caminho de Deus? Ele mesmo responde. Salmo 77, 13. Diz assim: o teu caminho, ó Deus, está onde? Tem versão que vai dizer ali, o teu caminho é de santidade. Tem alguma outra versão diferente aí? O teu caminho, ó Deus, está, na versão que eu estou utilizando aqui, diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Está de santidade, né?
Santidade? Santidade. Então, a que eu estou utilizando aqui é a revista Fiel, Almeida Corrigida Fiel. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, está no santuário. E aí, Davi lá atrás, ele diz, olha, eu vou me comprometer, se Deus não retirar de mim o teu espírito, se Deus me devolver a alegria da salvação, eu vou fazer uma coisa para demonstrar minha gratidão. Eu vou ensinar os transgressores o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor está no santuário. Por isso eu imagino que Arilton deve ter escolhido esse tema aí. Santuário, o caminho de Deus, baseado no Salmo 77, verso 13. Irmãos, pode existir, estudando a respeito do santuário, algumas dificuldades. E eu vou pontuar apenas uma aqui para a gente dar essa sequência. Dificuldades. Uma delas é, mas santuário não é coisa lá do Velho Testamento? Santuário não é coisa de judeu? Por que então essa ênfase toda para estudar santuário, para depois estudar Apocalipse? Existia no passado dentro da cristandade primitiva ali, que estava iniciando mesmo a jornada ali, com Pedro, com Paulo, com os apóstolos ali, primitivo, uma dificuldade é a seguinte: olha, os romanos perseguem judeus. Se nós cristãos tivermos práticas parecidas com as dos judeus, logo os romanos vão perseguir a gente também. Então, se a gente ficar com esse negócio de liturgia de santuário, enfatizando o negócio de altar de sacrifício, esse negócio vai sobrar para nós. Então, de lá para cá, veio se neutralizando a ênfase que as mensagens do santuário dá, e aí, por isso, a gente percebe aí o se perder da situação. Então, para tentar se diferenciar, dissociar judeu de cristianismo, então foi se perdendo essa questão de se estudar, de se apresentar o santuário. Porém, a gente vai perceber que santuário não é coisa só para judeu. Por quê? O detalhe é o seguinte: tudo aquilo que Deus esperava ensinar para o mundo, através da liturgia, da maquete ou da pedagogia do santuário, Deus espera ensinar através dos cristãos. Deus concedeu o privilégio aos judeus, e aí a gente sabe de toda a tragédia que foi, de rejeitarem, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos, quando crerem em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de serem filhos de Deus. Então, aquilo que Deus esperava ensinar para o mundo, através dos judeus, se utilizando do recurso pedagógico chamado santuário, Deus então atribui a cada um de nós como cristãos. Então não há dificuldade. Olha, irmão, você está trazendo elementos judaicos para dentro de uma igreja cristã? Não. Estou trazendo a pedagogia do Senhor para nos ensinar o caminho de Deus. Dificuldade? Então, nenhuma. Por que estudar o santuário? Já foi dado algumas pistas aí. E a proposta é essa aí, o santuário era o centro do pensamento do povo de Deus, dos escritores bíblicos. Se a gente tem a Bíblia hoje, bonitinha, de capa a capa, letras vermelhas nas palavras de Jesus, mas o centro ali do pensamento dos escritores bíblicos estavam referenciados, baseados no santuário. E um outro motivo é que a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Mais uma vez, mas não era o povo de Israel. Mas quem era o povo de Israel no passado? O povo de Deus. E hoje, o que nós somos hoje no presente? Povo de Deus. Então, se o povo do passado se centralizava ali no santuário, porque o santuário ensinava o caminho de Deus, nós temos, então, como motivação estudarmos esse tema. E ponto 3 ali, o santuário terrestre prefigurava o quê? Um outro santuário. E aí nós vamos ver esse texto mais na frente. Então, tudo que nós vamos ver de
representação, de maquete, é Deus tentando fazer comigo e com você o seguinte: ensinar você a mim do conhecido para o desconhecido. Então, para Deus nos ensinar algo que acontece, que acontecia e acontece no santuário celestial, Deus então nos deu uma maquete. E aqui nós temos uma maquete da maquete. Nós temos aqui maquete da maquete, que é a maquete de um santuário celestial. E um outro ponto ali, o pecado surgiu no santuário. Se o pecado surgiu no santuário, é lá que ele deve ser resolvido. É no santuário que deve ser resolvido. Porém, não o santuário terrestre, mas o santuário celestial. O pecado surgiu no santuário. Se a gente passar ali na porta e perguntar assim, onde é que surgiu o pecado? Alguém vai dizer assim, não, foi... diz o pessoal aí que estuda a Bíblia, diz que um casal comeu de um fruto proibido e ali transgrediu, pecou. Tá certo isso? Se a gente considerar o plano humano, tá certo. Mas e antes desse pecado? Houve uma peleja no céu, não é isso? Houve uma peleja no céu. Por que houve uma peleja no céu? Porque um ser pecou. Ele foi rebelde. Foi transgressor de uma lei que já havia sido estabelecida lá no céu. Então, essa seria uma das últimas perguntas que nós íamos responder, mas a gente pode começar de trás para frente, não tem problema nenhum. Lembra lá que o pecado surgiu no coração de Lúcifer. Alguma novidade até agora? Não. E quem era Lúcifer? A grande questão é, Lúcifer tinha uma função. Qual era a função dele? O anjo regente, o anjo cobridor. Vamos ler esse texto. Ezequiel 28, 14. Aqui vai dizer onde é que Lúcifer atuava. Tu eras querubim ungido para cobrir. Um querubim o quê? Cobridor. Um querubim cobridor. E estabeleci no Monte Santo. Então, esse Monte Santo aí, que a Bíblia está dizendo, é o santuário. E aqui imagina que quantos anjos existiam na Arca da Aliança, lá na Arca da Aliança. Como é que era o nome dessa peça? Propiciatório. Em cima do propiciatório tinha o quê? 2 querubins cobridores. Esses anjos querubins cobridores ficavam onde? No santuário, no Santo dos Santos. Então ele estava lá dentro. Ele estava lá no lugar mais próximo da santidade de Deus. Então, se no coração de um desses 2 anjos surgiu o pecado, então o pecado surgiu aonde? Essa aí a resposta para a pergunta é essa. Os pecados surgiram. É uma grande admiração também quando alguém lá fora fala assim, o pecado surgiu no céu? Peleja no céu, um lugar que eu imaginava que era de tranquilidade, de paz plena, perfeita. Você está me dizendo que houve guerra no céu? Sim, a Bíblia diz, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos. Então, quando a gente fala assim, que o pecado surgiu no santuário, não é porque no santuário em si, mas era no coração de alguém que tinha a função de ser um querubim cobridor. Então, se o pecado começou no santuário, Deus tem que resolver o problema onde? No santuário. Eu começo, né, irmão? Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Não o santuário terrestre, porque o santuário terrestre, de ano em ano, havia essa purificação. Perfeito. Mas o problema do pecado não foi resolvido. Perfeito, irmão. Então, na entrada de Jesus, do lado dos céus, conforme a promessa do ano até 2003 de manhã, fosse para a agendade que ela dá, então ele passaria do lugar santo por santíssimo para essa situação. Perfeito. Eu ia fazer menção a isso.
se houve a necessidade de haver uma purificação do santuário, é porque um dia o santuário foi manchado. Ele foi manchado, para que houvesse a necessidade de uma purificação. Então, basicamente, essas 4 motivações que nós temos para estudar o santuário. E a gente só consegue entender um pouquinho, eu considero um pouquinho, a respeito desse santuário, dessas situações que acontecem no céu, com base no santuário terrestre. Era cópia Do verdadeiro. Irmão, por que você não começou logo então pelo santuário terrestre? O santuário já está purificado? Não. Está em processo de purificação. Porque diz assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, e a gente entende como igreja que das 2.300 tardes e manhãs se deu em 1844. Então, de lá para cá, Deus está fazendo uma obra de purificação do santuário. Mas não era o santuário de Moisés, que Moisés erigiu. É o santuário celestial. Porque o terrestre não existe mais. O terrestre não existe mais. Com a morte de Jesus, só me interromper. Com a morte de Jesus, houve um grande terremoto, relâmpago, e o véu do templo, do santuário, que era uma figura do verdadeiro, foi rasgado, dizendo que aqui na terra não necessitava mais de purificação por matança de animal, que o verdadeiro Cordeiro de Deus havia morrido. Perfeito, irmão. Exatamente. E a gente só consegue compreender as coisas do santuário celestial pelo estudo do terrestre, porque a metodologia de Deus é assim, é do conhecido para o desconhecido. Humanamente, a gente não conhece nada de céu, mas através por isso que Jesus se utiliza das metáforas, né? Reino do céu é comparado a tal coisa. Não, mas é participativo mesmo, é para participar mesmo. Então, essas motivações aí, para estudarmos essa temática. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Jesus disse que o santuário ele seria purificado. E eu creio nessa promessa. Santuário, templo e tabernáculo são palavras sinônimas. São equivalentes ali. Tabernáculo, santuário, templo. Elas são equivalentes ali. Só que o que vai determinar aqui que é o quê? É o contexto. Ora, vai estar falando de tabernáculo, a gente lembra do santuário mosaico. Quando fala templo, a gente lembra da estrutura física construída por Salomão. E santuário, a Bíblia vai fazer menção a muitos textos que falam santuário em vez de templo, em vez de tabernáculo, a santuário celestial. Só que o inimigo tem tentado lançar o santuário por terra. E aí a humanidade acaba não entendendo a respeito desse assunto. Por isso, foi necessário Deus levantar um povo para estudar, entender, viver e compartilhar esse assunto. Então, estudar o santuário é estudar as lições dadas por Deus na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício, o sacrifício e sacerdócio de Cristo. Uma estatística que eu li tem algum tempinho já, tem ela guardada em algum canto lá, mas não sei aonde, mas eu lembro do conteúdo. A estatística dizia o seguinte: as denominações cristãs que enfatiza as suas crenças fundamentais peculiares, elas têm maior êxito na sua progressão de crescimento, inclusive de números. Traduzindo, as igrejas cristãs que pegam as suas doutrinas que são peculiares, assim, todas as igrejas cristãs creem na salvação pela graça? Sim. Então todo mundo crê na mesma coisa, então não é distintivo para nada. Agora, chega um ponto específico que as demais nenhuma crê, e aquela crê, então aquela que só ela crê, então ela prega, ela anuncia, ela estuda, ela compartilha. Então isso lá na estatística diz que
que as denominações que pegam a sua doutrina distintiva, peculiar, e promove, estuda e compartilha, essa tem crescimento exponencial, inclusive de membros. Entenderam? E aí vem um texto clássico a respeito desse assunto. Abra sua Bíblia aí, Êxodo 25:8. O livro do Êxodo vai tratar da estrutura do santuário, a estrutura física mesmo. Vai dizer quantos centímetros tinha tal coisa, vai dizer qual era a altura de tal coisa. Somente o candelabro lá não fala o tamanho. Então, fica então na imaginação. Porém, a Arca da Aliança, Deus foi quem disse, vai ter tantos centímetros de largura, tantos centímetros de altura, vai ser de tal material, e todos os demais têm essa especificidade lá no livro do Êxodo, porque no Êxodo traz a descrição da estrutura física. Só que no livro de Levítico vai estar dizendo a respeito dos serviços que se realizavam lá. Então, Êxodo, estrutura física, olha para fazer de tal pano, vai botar tal cortina. Lembra que nós, quando a gente começou a colocar aqui as maquetes, e aí, não pode colocar as maquetes só no em cima do tamborete, não, porque tem que ter um pano, tem que ter um enfeite. A preocupação de ser humano, imagine a preocupação de Deus em realizar o mais próximo possível da realidade para nos ajudar a entender. Todos acharam? Está escrito aí o quê? Todo adventista tem esse texto em mente. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, até na perguntinha que eu fiz lá no quiz, a primeira pergunta foi essa: qual foi o objetivo de Deus de estabelecer um santuário a nível terrestre? Foi que ele habitasse no nosso meio. Já parou para pensar o que é isso? O desejo de Deus em habitar no nosso meio. E a preocupação de Deus, né, irmão Paulo? Deveria ser organizado isso aí. Vou ligar tal metragem, tal material, tal isso, tal aquilo, para ser uma semelhança ao verdadeiro. A preocupação de um Deus zeloso, um Deus de detalhes, não é? Mas o objetivo de Deus em estabelecer um santuário, o texto nos diz que é para ele habitar no nosso meio. E aí a gente via nos serviços, que na apresentação ali do Shekinah, era a manifestação visível, a luz da glória de Deus visível ali, diante do sumo sacerdote, lá no lugar mais sagrado que existia na terra, que era ali aquele cubo, né? Porque percebe que na metragem lá diz que era a mesma largura, era o mesmo comprimento e a mesma altura. O que é isso? Um cubo. Vocês pegaram esse detalhe? A estrutura do lugar santíssimo era um cubo. A mesma metragem de frente, de largura e de comprimento, de altura. Um cubo. O que que vem à sua cabeça quando você vê uma estrutura magnífica dessa em forma de cubo? Alguém sabe? Iago disse que sabe. Fale, Iago. A Cidade Santa. A Cidade Santa. Na descrição lá no Apocalipse descrevendo a Cidade Santa, fala que a cidade tinha a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. A Cidade Santa está registrada, está descrita como um cubo. E quando a gente vai para a lição do santuário, a gente percebe também que era um cubo, ou seja, aquilo que Deus, no passado, através da maquete, diz que era o local de habitação dele, né? E me farão um santuário para que eu habite no meio do povo. É exatamente a descrição da cidade que um dia, pela fé, eu creio, eu e você viveremos. Amém? Amém? Então, na sequência, eu acho que é no próximo versículo,
versículo 9, tem um detalhe aí. Então Deus está dizendo, através desse texto, ainda tratando da estrutura do santuário, ele diz, olha, não vá se empolgando não, porque isso aqui é apenas o quê? É uma estrutura, figura, uma representação. É uma forma de maquete, basicamente isso. Ora, se era para construir a maquete, é porque existia um original. E aí a grande dificuldade da população em geral hoje é admitir. E eu creio que Deus tenha nos trazido para cá nessa tarde para sair daqui convicto. A grande dificuldade é entender e admitir, ou vice-versa, admitir e depois entender, que existe um santuário no céu. E aí eu quero fazer uma pergunta para a gente avançar aqui, é a seguinte. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele se encarnou, né? Cumpriu o seu propósito, o propósito estabelecido entre ele e o Pai. Viveu, morreu, ressuscitou e foi para onde? O céu. Aí a pergunta é, o céu é o santuário celestial ou no céu existe um santuário? Entenderam a pergunta? Os nossos irmãos aí fora, que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que considera a Bíblia, eles consideram que o céu em si já é o santuário. Porém, nós consideramos que para além do céu, não é para além do céu, que no céu existe um santuário físico mesmo, literal, não metafórico, mas um santuário de maiores proporções, é verdade. E Daniel vê Jesus passando do santo para o santíssimo, ele teve que ir de carro de fogo. Imagina aí, você passar de um lugar para o outro, ter que ir com um carro de fogo. Então, é um santuário grande, mas que existe. Ficou claro isso? Então, o que leva de distinção, que nós trazemos de distinção das demais denominações aí, é que no céu, para onde Jesus foi após ressuscitar aqui na terra, ele foi continuar seu processo de ministração em nosso favor no santuário celestial, que existe no céu, não que o céu inteiro seja um santuário. E uma das críticas que nos fazem os adventistas dizem que o sacrifício de Jesus na cruz foi insuficiente. Ele precisa continuar trabalhando em prol da raça humana. Aí bate no peito e diz, não, quando Jesus morreu na cruz para me salvar, ali isso foi consumado. Mas é porque não entendem o passo a passo do processo. Jesus fez a sua obra perfeita na cruz? Sim, foi perfeita. Foi completa na cruz? Sim, porém, pelo ritual do santuário, o terrestre, a gente entende que haveria de ter uma sequência, um processo a ser concluído, para que então, de fato, ele pudesse dizer, está consumado. Você sabe quantas vezes existe na Bíblia a expressão, está consumado? 3 vezes. 3 vezes existe a palavra aqui, a expressão de Jesus dizendo, está consumado. A primeira delas é na cruz, né? Quando ele está para Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E ele fala, expirou, mene, tetelestai. Então ele fala, está consumado, ou seja, a parte referente ao pátio, a parte referente a sacrificar em prol do pecador, está consumado. O preço está pago, está consumado. Mas ainda precisaria estar consumado o processo de lugar santo e o processo de lugar santíssimo. E lá na frente, lá no Apocalipse, tem mais 2 vezes ele dizendo está consumado. Aí eu fico pensando, Jesus não já disse na cruz está consumado? Já. Por que ele está dizendo aqui de novo está consumado? E aí quando a gente começar a estudar Apocalipse, a gente vai ver, passar por esses textos. Então por 3 vezes Jesus disse está consumado. Por quê? Tinha uma obra a ser concluída no pátio, concluiu e disse está consumado. Tinha uma obra a ser concluída no lugar santo, disse está consumado.
e uma terceira vez dizendo que está consumado, quando conclui, e então as pragas começam a cair, e é um assunto para um próximo evento. O problema teológico disso, se eu alegorizar o santuário celestial, eu vou alegorizar o trono de Deus. O trono de Deus também é uma metáfora. Então acaba diluindo a grandiosidade de Deus. Os livros que se dizem lá, então acaba sendo tudo alegorizado, mas nós cremos que existe um santuário literal no céu, onde Cristo, como pessoa literal, palpável, ministra em nosso favor. E a outra pergunta que a gente vai só deixar no ar para o próximo estudo, que eu estou vendo ali que o relógio atrapalhou, a gente vai provar que existe um santuário celestial. Eu aqui só falei, mas estou aqui com sete citações que provam na Bíblia que existe sim um santuário no céu. Só que a gente vai expor então esses textos no próximo momento, porque nosso tempo acabou. Está consumado. Essa parte. E assim, no próximo estudo nós vamos ver os textos que comprovam pela Bíblia que de fato sim existe um santuário e que atividades se realizava nesse santuário antes do pecado. Aqui. Aí tá interessante. Então fica aí essa pergunta aí, para na próxima oportunidade que nos reunimos aqui, nós concluímos. Vamos ficar de pé? Concluir com oração. Hoje eu quero mais. O gancho. Vamos orar então? Querido e bom Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui. Foi prazeroso, Senhor, poder sentir a Tua presença, poder refletir em assuntos espirituais, na certeza de que, tendo a convicção de que o Senhor se agrada disso. Tem perguntas dentro do nosso coração, Senhor, que são inquietantes, mas, Senhor, aquelas que o Senhor já respondeu, nos ajuda, Pai, a ser instrumento para outras pessoas. O inimigo não quer que a gente saiba a respeito desse assunto, Senhor. E fica impedindo, e fica colocando empecilhos e dúvidas, e até ações físicas. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso. O poder do Senhor não pode ser combatido por ninguém. Por isso nós nos apegamos à Tua força, na certeza de que o Senhor quer o melhor e quer o bem de cada um de nós. À medida que o tempo for passando, vai nos concedendo, ó Deus, mais entendimento sobre esse assunto. E à medida que formos entendendo e termos da convicção, usa-nos para alcançar outras pessoas. Queira, ó Deus, alcançar toda a Tua igreja na face da terra, Pai. A nossa limitação humana, a nossa limitação física, mas o Senhor é infinito em recursos e em poder, por isso, Pai, eu rogo uma bênção sobre essa igreja de maneira especial. Que todos nós possamos ser capacitados pelo Senhor, usando os instrumentos humanos que disponíveis aqui. E que a Tua glória, a manifestação do Teu poder, da Tua presença, como se fazia lá no Shekinah, também possa ser uma realidade na nossa vida e na vida da nossa família. Todos esses favores, Pai, nós suplicamos que nos leve para casa na segurança dos Teus santos anjos. E uma semana por vir, abençoada, contemplada por cada um de nós na Tua presença, para que sábado que vem, Pai, possamos ter ainda mais motivos de celebrarmos com o Senhor, aqui e onde quer que houver um filho do Senhor. Dá-nos o perdão dos pecados, nós rogamos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.